Oi gente, tudo bem? Eu sou a Victoria Martins e hoje eu vim falar sobre o filme O Pequeno Príncipe. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Então eu vou falar sobre alguns detalhes, algumas cenas que eu achei legal de comentar desse filme. Eu sempre fui muito fã de O Pequeno Príncipe, eu sempre gostei muito dos livros e também tem um desenho dele, mas vou comentar hoje do filme. A menina do filme, ela sempre parece, né, pelo que mostra, que ela sempre foi muito sonhadora, ela sempre viu beleza em pequenas coisas, ela gostava muito de desenho, de histórias, do mundo lúdico, né? E a mãe dela via isso e falava pra ela parar, pra ela focar em outras coisas, tipo, pra ela, sei lá, focar em aritmética e matérias escolares. Tipo, a gente vê com naturalidade isso de tirar a inocência das crianças, de tirar a criatividade, não é a inocência, né, a criatividade, de tipo ir massacrando essa criatividade na escola o tempo todo, forçando ela a ser boa, sei lá, em matemática, português, não valorizando tanto um tipo de arte, assim. Os pais costumam achar também que às vezes a pessoa saber matéria escolar é mais importante do que saber, sei lá, dança, pintura, canto. E na verdade tudo isso são formas de inteligência, a gente fica meio que menosprezando o resto, mas não é menor uma que a outra, não é mais importante uma coisa que a outra. E isso faz mal pra criança também, a gente ficar tirando essa criatividade delas, esse mundo lúdico, sabe? Esse mundo mais inocente que o nosso. Tem também uma cena, né, que o senhor, ele descreve na historinha que o Pequeno Príncipe pede para ele desenhar uma cobra com uma refeição dentro, né, e ele desenha. Só que ele desenha vários tipos, assim, de coisas explícitas, da cobra explicitamente dentro do elefante, explicitamente dentro do estômago da cobra. E a figura que o Pequeno Príncipe acha mais bonito, na verdade, é a que está implícito, a que não dá nem pra... A quem não tiver a sensibilidade para ver aquilo não conseguiria ver. Que é, tipo, só o formato do elefante dentro de um animal que pareceria uma cobra, que ele acha mais bonito. Que ele acha bonito porque o Pequeno Príncipe vê beleza nisso, porque nem todo mundo enxerga. Porque é uma coisa mais sutil de se ver, sabe? E que realmente, tipo, o mundo adulto, você tá tão distraído com coisas que você considera mais importantes, pagar contas, essas coisas, que se você vê um desenho, assim, explicitamente o que é, a gente bate o olho e fala, isso, porque a gente se torna muito mais racional, muito mais lógico, né? E vendo o desenho que tem sutileza, que não é tão explícita assim, você tem que focar mais na figura, tentar desenvolver imaginação, essas coisas que é muito perdida, né, durante a vida adulta, você talvez não enxergue poucas pessoas, as pessoas que ainda conservam a criança dentro de si, que conseguiriam enxergar aquilo. Nem todo mundo conseguiria ver. Também tem uma cena que esse velhinho fala, né, o vizinho dessa menina. Ele fala que ele queria compartilhar essa história com alguém, mas que o mundo já se tornou adulto demais para gostar, para entender a história dele. Bom, por que ele diz isso? Porque quando você se torna adulto, suas preocupações são muito objetivas. Você quer ganhar dinheiro, gerar lucro, pagar contas e se preocupa muito com números, com dinheiro, com lucro. Tudo se torna muito cinza, muito opaco, né? Não tem mais a beleza, o brilho de quando você é mais jovem. E ele acaba, por fim, compartilhando essa história com uma criança, porque a criança ainda não foi sufocada por aquele mundo adulto, cinza, preto, né? A criança ainda tem ainda esse colorido dentro de si. Aí, no começo do filme, mostra a criança indo fazer um teste para a Academia Worth. O que é a Academia Worth? É uma escola que faz seleção dos alunos que eles querem que estude lá. Só que esses alunos têm que ser muito padronizados, sabe? Eles até fazem uma pergunta que é considerada a pergunta mais importante. E daí querem que os pais treinam essas crianças para serem robóticas, mecânicas, para elas meio que... Eles ensaiam essas crianças para elas aparecerem naquele teste. A escola quer crianças padronizadas, crianças tudo iguais, sabe? A escola tenta tirar a essência de cada uma para colocar todas na mesma caixinha.
É muito triste de ver isso ainda depois, quando a criança não passa nesse teste, ou, tipo, ela se sente recusada, ela se sente triste com aquilo, e os pais também ficam tratando ela como se ela fosse um fracasso, sabe? É muito. Tipo, o filme brinca com isso, das crianças saírem chorando, assim, como uma coisa irônica mesmo, sabe? Como que às vezes os pais conseguem valorizar o choro da criança, sei lá, conseguem ver aquilo como tipo um fracasso. Não valorizar o choro, mas não conseguem se sensibilizar para aquela cena, continuam vendo aquilo como um fracasso, como uma pessoa que perdeu, que tem que correr atrás daquilo de novo, tipo, por que eles não conseguem só ver que aquilo, que não é o lugar certo, você tem que deixar seu filho padrãozinho, não é necessariamente o lugar certo. O lugar certo é, a escola que deixaria ele ser como ele é, que deixaria ele mostrar sua essência, sabe? Não ficaria sufocando a criança, sabe? Tipo, querendo que ela fosse o que todas são, sabe? Tirando o verdadeiro eu dela. Outra cena que tem é que a mãe dela ensaia ela para responder uma pergunta específica que vão fazer para ela, porque a mãe dela tem certeza que vai ser aquela pergunta. Ela não confia na filha dela sendo espontânea e respondendo conforme a vivência dela, conforme o que ela entende de mundo. Ela quer meio que a criança responda o que ela acha que vai ser o certo de responder, porque ela acha que a criança por si só não tem capacidade de chegar onde tem que chegar sozinha, sabe? Ela tem que ficar programando, ensaiando essa criança para ser do jeito que ela quer. E daí acaba que a pergunta não é a que a mãe achou que seria, é outra pergunta, e ela estava tão programada, tão robotizada para responder aquilo, que ela responde uma pergunta que a mãe ensaiou ela falando que essa é aquela, e a pergunta era outra. Então ela responde uma resposta que não tem nada a ver com o contexto da pergunta feita. Então, assim, ela acaba sendo reprovada por causa disso, por causa da robotização que colocaram ela ali. Se a mãe dela tivesse confiado nela, tivesse confiado que ela saberia responder o importante da pergunta, que ela não precisaria ter ensaiado, que ela só deixaria sair as coisas que ela pensava e tal, talvez ela não tivesse sido reprovada, porque estava tudo ótimo até a entrevista naquele ponto. Então, se a mãe dela tivesse deixado ela ser quem ela realmente era, tivesse deixado ela se expressar do jeito que ela quisesse, do jeito que ela entendia as coisas, ela provavelmente teria sido aprovada. Foi tanto essa preocupação dela passar, tanto essa robotização que fez com que ela não passasse, sabe? A ironia das coisas. Outro ponto que eu acho válido de ser comentado é que os pais acabam se perdendo a verdadeira essência, o verdadeiro objetivo de se criar um filho com o decorrer da vida. Não, são influências exteriores, né, mas que eles acabam sendo afetados. Por exemplo, a mãe dela ficava controlando o tempo dela e controlando as atividades que ela faria com o decorrer do dia para ter certeza que ela passaria no exame desejado. Só que, tipo, talvez ela até passasse se ela tivesse mais tempo para respirar, para cuidar dela mesma, para brincar, para exercer outras coisas e um tempo específico para ela estudar. Mas não uma rotina imutável e inflexível, uma rotina mais leve, se ela tivesse tempo para fazer outras coisas também. Só que a mãe dela fica tão neurótica dela passar naquela prova que faz ela só fazer aquilo, ela estudar o tempo todo, ela tem uma rotina que não muda nunca, uma rotina programada até em horários, assim, é uma coisa que sufoca a criança. Não era desse jeito que ela ia fazer ela passar, sabe? Era totalmente o contrário, mas é tanta ilusão, é tanta uma visão tão distorcida das coisas que hoje em dia os pais nem entendem isso, só querem que a criança seja um robozinho e fique produzindo sempre, sabe? E daí a perca da essência de como se criar uma criança, né, na maior parte das vezes, não generalizando, vem justamente disso, dos pais acharem que ela só tem que produzir e ser mais inteligente, se destacar na escola, ir para uma ótima faculdade, ter um ótimo emprego, mas na verdade não. A essência da criação que tinham que ter com os filhos era deles serem felizes, deles estarem bem psicologicamente, deles estarem em paz consigo mesmo, deles terem valores, né? Não valores, assim, o que a gente entende por valores hoje em dia, mas tipo, delas terem uma paz interior, delas terem um entendimento melhor sobre as coisas, delas se sentirem bem. Tipo, o foco deveria estar nas crianças serem felizes. E junto disso, a obrigação chata da vida, mas não totalmente focado ali na obrigação e o quando der, o momento que der ela ser feliz. Tinha que ser o inverso, sabe? Ou pelo menos bem mais equilibrado do que realmente é. Outra questão que aparece nesse filme é que a mãe mal dá atenção pra menina, mal dá afeto, mal dá carinho, e ela acha que a maior demonstração de ser uma boa mãe,
o maior efeito sendo uma boa mãe seria, tipo, só trabalhando pra dar tudo do bom e do melhor pra filha. E, sei lá, forçando ela a estudar muito. Tipo, a menina só focada em estudar sendo um robô e ela só focada em trabalhar, sem nem olhar pra cara da filha. Ela saía pra trabalhar, a filha começava a estudar, ela voltava, a filha tava dormindo. Tipo, ela nem olhava pra cara da filha dela, nem tinha momentos com a filha dela, só focando em dar mais e mais e mais. E, lógico, você não vai, tipo, jogar tudo pro ar e não trabalhar e não dar as coisas pros seus filhos. Não é assim. Não é essa a questão, mas você tem que encontrar um equilíbrio. Não necessariamente a criança vai ter um bom convívio com os pais, vai ser feliz daquele modo. Tem que também ter a convivência, ter o afeto, ter a atenção necessária. Às vezes o que a criança vai lembrar, o que vai mais importar, não é nem aquilo tudo que ela teve, nem nada. Vai ser realmente um momento que o pai parou de tudo que estava fazendo só para olhar para ela, só para perceber se ela estava bem, se ela estava legal. Vai ser o detalhe que realmente a mãe acabou não dando e não reparando, que vai ser o mais importante para a criança, a lembrança mais forte que ela vai ter, sabe? Também o vizinho dessa menina, né, o senhor que escreve a história do Pequeno Príncipe, ele é considerado louco pelos vizinhos. Os vizinhos veem ele de uma forma muito ruim, chama a polícia para as coisas que ele faz, assim, que eles consideram absurdas. E, tipo, na verdade, ele era uma pessoa doce, uma pessoa que vinha o mundo de uma forma mais sutil, que tinha a criança muito bem preservada dentro de si, era uma pessoa diferente das outras. Era uma pessoa diferenciada de um jeito bom, assim, que deveria ser valorizada no meio de um monte de gente cinza, sabe? Mas era o contrário. As pessoas que eram loucas de só ficar presa naquela rotina exaustiva e não olhar o mundo ao redor e não olhar a vida, né? Que existe em qualquer coisa, que existe em tudo. E daí a loucura é invertida hoje em dia, né? As pessoas que só repetem uma mesma rotina, que vivem uma vida louca, assim, corrida e tipo, emenda um dia no outro, você não sabe mais nem, tipo, passa anos e anos você fazendo a mesma coisa, você se perde no meio daquilo. Elas são consideradas certas, assim, certas no sentido de, elas são vistas como incríveis, e as pessoas que às vezes continuam vendo lúdico, são muito envolvidas com arte, com todas as manifestações de arte, veem a vida de uma maneira mais leve, com leveza mesmo, são vistas como loucas, tipo, tá invertido o que era loucura ou não, sabe? E outro ponto desse mesmo senhor é que ele tratava todos como amigos, todos como pessoas que ele deveria ter um carinho. Até as pessoas que... A maior parte das pessoas viam ele como louco, viam tinha uma visão distorcida dele, e ele continuava vendo essas pessoas como pessoas que ele deveria tratar bem, ele tinha carinho, via todos como irmãos, então... Quem todo mundo desprezava, quem todo mundo via como louco, era a pessoa que mais tinha amor dentro de si, que mais tinha beleza nas coisas que fazia, sabe? Quando esse vizinho, esse senhor tenta se aproximar da menina, ela não dá muita bola, sabe? Ela deixa o papel que ele dá, escrita a história do Pequeno Príncipe de lado, ela não tenta se aproximar dele, mesmo ele tentando aproximação, mesmo ele sendo uma pessoa legal com ela. E ela estava tão focada em passar nessa prova, de fazer o teste direitinho, que ela acabou esquecendo de ver outras coisas na vida dela, sabe? Outros campos também importantes, amizade, interação com outras pessoas, ver a beleza daquele senhor, assim, por dentro. E daí, é incrível de perceber como os pais também influenciam na cabeça da criança, né? Ou como os pais ficam manipulando a cabeça da criança. Tipo, ela achava que o mais importante naquele momento era aquela prova e que ela não podia fazer mais nada, que ela tinha que viver para aquela prova durante os dias que ela tinha que estudar, que ela tinha que só fazer isso e esquecer que ela tinha vida. E, tipo, isso não era um pensamento dela, isso não era uma vontade dela, isso não era ela falando, ela se manifestando. Era, tipo, os pais usando ela pra fazer o que eles queriam. Tipo, não era nem o pensamento dela, não era nem a atitude que ela faria. Era, tipo, ela totalmente sendo levada por influência da mãe, sabe? Que só via aquilo, trabalho, 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 fez ela só ver estudo, 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 sabe? Não vê nada além. Tipo, não era a criança ali fazendo as coisas, era totalmente a mãe influenciando ela, sabe? Deixando ela amarga, ela insensível, ela adultizando a criança que ela era, né? O Pequeno Príncipe em si é um personagem que é muito doce, que valoriza muito a arte, as coisas pequenas da vida, a beleza nas coisas pequenas. E ele é muito diferente do que a gente é hoje em dia, né? Ele vê o que a gente não vê mais, ele conservava a doçura dentro dele,
a gente perde isso com o decorrer da vida, mas não deveria. A gente deveria tentar ser um pouco mais pequeno príncipe, sabe? Conservar um pouco mais as pequenas coisas como coisas importantes, como ver mais, focar mais nesses momentos pequenos que na verdade são muito bonitos e coisas que a gente realmente vai levar conosco, sabe? No final não vai importar tanto os dias que a gente vai ter trabalhado muito, o dinheiro que a gente vai ter juntado, nem nada. Vai ser as pequenininhas coisas que a gente vai levar com a gente no final. Quando a menina finalmente se interessa pela história do Pequeno Príncipe e se põe a ver o que ela tinha a contar pra ela começa a tentar racionalizar tudo que ela lê. Tipo, ela, acho que o planeta se chamava B algum número, B21, não lembro. E daí ela ficava falando, mas esse planeta não existe, eu nunca estudei isso na escola, será que a gente ainda não chegou nessa parte? Ou senão ela via, tipo, Baobá. Ela falava, bom, mas Baobá, será que nasceria nesse planeta? Tipo, ela começa a racionalizar tudo, ver tudo como, tipo, uma ciência, sabe? Uma biologia, uma geografia. E, tipo, ela não precisava ver por esse olhar, sabe? Eu acho que esse olhar é muito influência da escola, que fica tentando fazer a gente ver tudo por um lado racional, um lado lógico. Tipo, olha, não existe nada além disso, só ver racionalidade em tudo. E assim você vai ser perfeito pro mundo. E ao mesmo tempo a influência da mãe dela, né? Que era muito racional, que via tudo só com um olhar amargo que ela tinha, né? Um olhar que todo adulto tem, né? Alguns não, alguns perdem isso em determinados momentos da vida, mas é o olhar que todo mundo tem, né? Um olhar muito quadrado das coisas. E na verdade, não era nem o olhar que ela teria, né? Era a influência do mundo que ela estava vivendo, das coisas que ela estava passando, que estava deixando ela bem, assim, tipo, bem dura com relação às coisas que ela deveria ver com mais leveza, assim, com mais fluidez. E também, os adultos sempre tentam ficar adultizando as crianças, né? Adultizando. Tipo, eles veem a criança às vezes sendo. Não tirando a brincadeira delas, tipo, colocam elas. Hoje em dia a maior parte das escolas deixa elas muito, como eu disse, robóticas. Você fica meio que. Não é sua intenção deixar ela com um olhar adulto, mas você vai meio que fazendo isso naturalmente, sabe? Você coloca a correria na rotina da criança, você coloca a rotina imutável na vida da criança, aquilo que é rígido, que nunca muda. E você vai aos poucos perdendo o brilho, ela vai perdendo o brilho no olho, a vontade de fazer as coisas, a felicidade que era tão natural dela, né? Era uma coisa tão espontânea dela. Você vai tirando isso só colocando ela cada vez mais no modelo que a sociedade cobra que ela seja. Então a gente fica achando isso como um lado muito bom. Todo mundo, quando o filho começa a ser muito mais robótico, acha isso incrível. Quando a criança só estuda, vê tudo com um olhar muito racional, acham que ela é super inteligente, mas na verdade você só está tirando às vezes a essência ali, a verdadeira essência da felicidade, da sutileza da infância dela. Você tá, tipo, tirando o mais importante da infância dela, tipo, a inocência, a vida que tinha ali, a vida que nunca mais vai voltar, ao colorido que tinha na vida dela, né? Que só teria naquele momento. Porque seria natural dela ir se tornando mais velha e perdendo isso com o tempo. Mas a gente faz questão de tirar isso logo no começo, sabe? A escola faz logo questão de tirar isso ali no comecinho, sabe? De tudo. Bom, e esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Meu Instagram é VickyMartins_ e meu TikTok é VickyMartins_ 2. E como eu disse, esse vídeo, pra não ficar muito longo, eu vou cortar em 2 partes. Então, espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!